Ai, minha gente, será que essa internet está funcionando? Vou esperar alguém aparecer para eu saber se está funcionando. Eu estou ao vivo, glória a Deus. E eu não sei quem vai aparecer aqui pra mim, não sei se vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 1000, não sei quem vai aparecer. 4 pessoas, olha! Boa noite, William. Andressa ou William? William ou Andressa? Breno, Patrícia Borges, linda, Breno, tenho que te responder lá no Face, não esqueci, viu? Fernanda, Renata, boa noite, povo lindo de Jesus, amados e amadas do nosso lindo Pai. Hoje estou florida, sabe? Hoje eu estou, como o Daniel disse um dia desse, sabe? Arrotando o arco-íris. Hoje eu estou mais ou menos assim. E nessa noite, queria dizer uma coisa que você pode me dizer. Eu já tô cansado de saber. Já ouvi demais. Lá vem ela comer mais tudo. Mas o que eu vou falar pra vocês? Se é o que o Senhor manda falar, né? E se eu não fosse serva dele, né? Eu não faria. Mas como eu sou, eu tenho que falar aquilo que ele pede. Aquilo que ele manda. E quem manda, né, Tarsila, né, Mônica? Miriam Gonçalves. O Senhor é contigo, viu, minha linda? Então nós temos que fazer o que o Senhor pede, né? A gente tem que fazer o que ele manda, quem manda é ele. E nessa noite, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que todo mundo tá cansado de ouvir, né? Todo mundo tá cansado de saber. Acho que as 3 palavras que eu vou utilizar hoje, todo mundo já ouviu até enjoar. Mas é isso que o Senhor quer falar com você nessa noite, amém? Samira, Camila, Leandro, Laís, Valesca, Karen, Cerize. Não sei como fala, amiga. Me fala como é seu nome. Se bem que eu não posso falar de nome, porque eu me chamei Elinéia, né? Elinéia é terrível, né, gente? Bom, mas não é esse o foco. Hoje eu quero falar sobre outra coisa. Lá em 1 Coríntios, quem tá com a Bíblia aí, crente que não tem Bíblia, tem que ter, gente. Quem tá com a Bíblia aí, pode ser pequenininha, média, grande, pode ser rosa como a minha. Eu amo essa Bíblia, é da pastora Joyce Meyer. Já me perguntaram várias vezes que Bíblia é essa. Eu gosto muito dela porque ela tem vários comentários, tem aplicação no nosso dia a dia, né? Tem umas notinhas muito boas, mas eu tô até precisando comprar uma de estudo mais profundo, né? Só que ela é muito boa, eu gosto muito dessa. Sua Bíblia pode ser rosa, roxa, preta, azul, não sei, a cor que você tiver aí. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor. Ah, o amor, né? É lindo quando a gente tá amando, né, Fabiana? É lindo quando a gente tá com o coração cheio de, sabe, inflamado, assim, de tanto amor. É lindo, não é? Mas é mais maravilhoso ainda quando nós vivemos este amor. Aleluia! Viver o amor é a coisa mais maravilhosa, não é? 2 Coríntios, mentira, 1 Coríntios, capítulo 13. A partir do versículo 1. Amém, Rosângela? Sara, acompanha comigo aí, amém? Aline, Elizabeth, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Continuando, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Você que chegou aí agora, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este versículo é lindo, né? Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Esse versículo é muito usado em casamentos, não é? Porque o momento do casamento é a união mais sublime entre um homem e uma mulher, né?
E nós sabemos que ali está a presença do Senhor e tantas pessoas ali de testemunha, né? Presenciando aquela união. E eles estão se unindo ali na frente de todo mundo, né? Que lindo, não é? E esse versículo é muito usado em casamentos, é maravilhoso, né? Mas será que nós estamos vivendo isso no nosso dia a dia? Será? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Minha gente maravilhosa, linda, cheirosa, esquetosa, gostosa, meu povo lindo de Jesus. Tô um pouquinho acelerada, peço perdão, mas esse é o meu normal, amém? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, o amor tudo sofre. Jesus tudo sofreu naquela cruz por nós, hein? Ele sofreu e muito. Ele aceitou aquele desígnio. E como eu sempre digo, como um cordeiro manso, ele aceitou aquele sofrimento. Cuspiram em Jesus. E você sabe que Jesus era, é e sempre será o primeiro. E embora fosse ele o primeiro, ele se fez o último. Ele deixou que ele fosse o último, né? Porque isso, minha gente, é humildade, né, Carol? Isso é humildade, Joyce, isso é humildade, Larissa, Samira, linda, Isamara, bonito seu nome, Isamara, diferente, Sâmia, isso que é o amor de Jesus por nós. Ele deu a própria vida, e Deus, sendo pai, imagina, o único filho, dá o filho para morrer por um povo cheio de pecado. Será que nós faríamos isso? Será que nós faríamos isso? Mas o que eu quero dizer? A palavra aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, está dizendo que ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, imagine que glamuroso, que maravilhoso é você falar a língua dos anjos. Eita glória, imagina! Mas ainda que você fale a língua dos anjos, se você não tiver amor, você não está fazendo nada. Nada demais. Ainda que você, sabe, que você tem o dom de profecia, e olha que dom maravilhoso, e saiba anunciar os mistérios e todo conhecimento. Ainda que você seja um homem e mulher repleto de conhecimento, ainda que você saiba de todas as coisas, se você não tiver amor, meu camarada, você não tem nada, né? Ainda que você pegue todo o seu dinheiro, como diz aqui no versículo 3, e dê aos pobres, que maravilha, não é? Mas se você não fizer isso por ter amor no seu coração, você não está fazendo nada. Você tem que ter amor para fazer todas as coisas. E é o amor do Senhor que nos constrange. É esse amor que nos ensina. É esse amor que nos corrige. Porque o pai corrige o filho a quem ele ama. E qual filho que pedindo pão, o pai vai te dar um escorpião? Não é? Lucas 11:11. Mas com essa palavra aqui, né? Tem muito mais por trás dessa palavra. Nós sabemos. Tem muito mais por trás dessa palavra. E tem um pontinho aqui que é crucial, onde eu queria chegar com vocês, onde eu queria falar com vocês, sabe? Porque se eu não falar sobre isso, não vai valer de nada o que eu tô falando aqui pra você, né? Porque ainda que você dê aos pobres, se você, sabe, você dê tudo que você tem, ainda que você dê seu corpo pra ser queimado, se você não tiver amor, de nada adiantou. E isso é lindo, né? Isso é lindo. Se você não tiver amor, de nada vai valer. Você dá todo o seu dinheiro, você fazer tantas e tantas coisas. E às vezes nós fazemos tantas e tantas coisas porque nós queremos aparecer, não é? De nada vale se você não fizer por amor. Se você não ajudar o teu irmão por amor. Se você não perdoar o seu irmão por amor. Perdoar. E bem aqui, sabe? Deixa eu achar agora pra vocês. No versículo 5, diz assim, que o amor é paciente, né? Isso no versículo 4. No versículo 5, diz que não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Eita, Eli, agora você chegou num pontinho onde eu não queria que você tivesse chegado. Aleluia! Por que eu tô falando isso pra vocês? Rancor, né? Eu não tenho rancor no meu coração. Ela fica lá e eu fico cá. Eu não tenho raiva daquele irmão desde que ele não me mande mensagem e não me procure nunca mais. Eu já perdoei aquela pessoa desde que ele fique lá no cantinho dele e me deixe aqui quieta. Mas eu já perdoei. Eu só não quero ter contato com essa pessoa. Eu já perdoei. Eu só não quero me encontrar com essa pessoa porque eu ainda não consigo. Opa! Já falou isso? Será? Quantas pessoas dizem isso, hein? Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu já perdoei. Mas por que aquela sementinha continua no coração? Aquele rancorzinho continua dentro do coração. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Lá em Lucas, e se você tá com a Bíblia aberta aí, você vai comigo, vai seguir comigo aí, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 6,
Versículo 27. Isso é a boca de Jesus, Nayara, Fernanda, Tássia, Bárbara, Clau. A boca do Senhor quer falar com você nessa noite. Não sou eu não, tá? Eu sou comedora de feijão igual a vocês. Quem quer falar com vocês nessa noite é o próprio Senhor. Não sou eu, é Ele. Amém? Girliane. Diferente seu nome, hein? Jane, Andréia, Aline, Suzane, Rafael. Amém, Rafael. Eu vou para Goiânia um dia, nós iremos um dia, em nome de Jesus. Capítulo 6 de Lucas, a partir do versículo 27. Diz assim, o próprio Jesus falando. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Próprio Jesus está falando. Amem os seus inimigos. Façam bem aos que os odeiam. Eita! Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bate numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam vocês também a eles. Eita! Vocês sabem que lá no Pai Nosso nós dizemos, Senhor, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, é condicional. Você perdoa o teu irmão e assim como você perdoa o teu irmão, o Senhor te perdoa. Agora você já imaginou Tiago, Flávia, você já imaginou Daniela, Carla, Flávia, Eliamari, diferente também. Tá cheio de nome diferente hoje, hein, gente? Já começa pelo meu. Mas então, você já imaginou? Se o Senhor resolve te perdoar, como você resolve perdoar o teu irmão? Já pensou? Já pensou como seria isso? Confuso, né? Porque o Senhor é misericordioso. Ele é bondoso, ele é maravilhoso. Olha outro nome diferente, Lujan, como fala? Não sei, desculpa, sou meio burra, perdão. Mas então, minha gente, nós perdoamos o nosso irmão todos os dias. Então, assim, o Senhor nos perdoa todos os dias. Mas e quando nós não perdoamos o nosso irmão? Ah, aí é diferente, aí eu não sei, né? Aí é a misericórdia do Senhor na minha vida. Mas o próprio Pai Nosso diz, a oração que Jesus ensinou ali, que assim como nós perdoamos o nosso irmão, nós devemos ser perdoados, né? Nós somos perdoados. Mas se você não perdoar, irmão, então o que vai ser da tua vida, hein? Ah, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez, você não sabe que ferida profunda ela abriu no meu coração. Mas o Senhor te pede, perdoe. O Senhor te diz, não, sabe, se alguém lhe tirar a capa, não impeça, deixe que tire a túnica também. Se alguém bater na sua face desse lado, dê o outro lado também para bater. Aí, minha gente, é difícil colocar isso em prática, não é? Porque aquela pessoa fez uma coisa muito ruim, aquela pessoa não merece o meu perdão, porque nós temos a mania de julgar o nosso irmão, de dizer se ele merece ou não o nosso perdão. Mas Jesus disse, né, que o julgamento não pertence a você, não pertence a mim, não pertence a nós. Nós sabemos que o único que pode nos julgar não sou eu, irmãozinho, não é você, não somos nós. O único que pode nos julgar é aquele soberano que vive sobre todas as coisas, o nosso Deus Pai eterno, todo-poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o único que pode nos julgar. Então, nessa noite o Senhor me falou muito sobre perdão, sobre amor e perdão caminham lado a lado, né? Se você ama, você perdoa, se você não ama, você não perdoa. Ah, mas eu amo, mas não consigo perdoar mesmo assim, né? Mas é engraçado como também está bem caminhando lado a lado assim, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso irmão, né, Suzy? Né? Tá bem interligado tudo isso. Então, se você se relaciona com Deus que você não pode ver, né? Você tem também que se relacionar com seu irmão que você pode ver. E isso inclui abrir mão do que você quer. Isso inclui, amar os seus inimigos. Amar aquele seu vizinho que fica jogando balde de lixo no seu quintal. Sim. Perdoar aquele abençoado que põe teu nome na fofoca, que vive como lá no Salmo 1, na rodinha dos escarnecedores e coloca teu nome na fogueira. É isso. Você precisa perdoar. É isso mesmo, Ana Letícia. O que Jesus faria em nosso lugar. Tem até um livro, acho que do pastor Lucinho, que diz em seus passos o que faria Jesus. Mais ou menos assim. E é maravilhoso quando a gente começa a pensar dessa forma. O que é que Jesus faria no meu lugar, né? Perdoaria.
né? Perdoaria. E eu tô falando aqui sobre amor e sobre perdão, não é porque eu quero não, gente, porque eu sei que esse assunto pra todo mundo já é muito batido, né? Já ouvi demais. Ame os seus inimigos, faça o bem aos que os odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que os perseguem, ore, todo mundo já ouviu, tá cansado de ouvir. Mas o que eu quero saber, minha gente, é se nós estamos colocando em prática. Sabe? O que o Senhor quer saber não é se você já conhece a palavra dele de cabeça para baixo, de um lado para o outro, de cima para baixo. O que o Senhor quer saber é se você está vivendo a palavra dele. É se você está vivendo aquilo que está escrito aqui. Aquilo que você já leu tantas vezes, mas será que nós estamos colocando em prática? Eu quero falar sobre um assunto que é muito pessoal. Eu falaria apenas se eu quisesse falar, não é? Mas o Senhor diz que como é algo que eu já superei, graças a Deus, dou glória a Ele. Por isso, Ele, toda honra e todo louvor é ao Senhor. E como eu consegui superar isso, eu posso falar sobre esse assunto. Eu não sei vocês aí, jovens principalmente, como é o relacionamento de vocês com os pais. Eu não sei, mas eu sei que eu gosto de falar muito sobre família, porque família é o nosso bem maior. Família é o nosso bem maior. E o que acontece? Eu passei muitos anos assim sem me entender com meu pai. Muitos anos. Eu, quando tinha 15 anos, resolvi namorar um primo e meu pai não gostou nada dessa ideia. E quer saber de uma coisa? Meu pai tinha toda razão, total razão. Mas eu era um pouquinho rebelde, queria fazer o que me dava na telha, achava que eu tinha que seguir o que eu achava, porque aos 15 anos, né, a gente acha que sabe de tudo, né? Aí depois que você vai crescendo, você tem 20, não, agora eu sei de tudo. Aí depois você faz 28, como agora, você fala, gente, eu não sabia de nada. E eu continuo não sabendo nada, né? É o Senhor quem sabe de todas as coisas, né? Mas eu brigava muito com meu pai, minha gente. A gente brigava feio, a gente brigava de se desentender fortemente. Eu não tô falando apenas de palavras, eu tô falando de agressão física até. A gente brigava muito, muito mesmo. E eu tô me abrindo sobre esse assunto com vocês, porque o Senhor falou que é sobre algo que eu posso falar, amém? Porque algumas pessoas podem dizer, ela tá se abrindo demais, ela tá falando coisas que não devia falar. Eu falo apenas aquilo que o Senhor permite que eu diga. E esse assunto é sobre algo que Deus já me permitiu falar, amém? E nós não nos entendíamos, meu pai e eu. A gente brigava muito e eu falava que odiava meu pai falava que me odiava. Ele falava que eu não era filha dele quando eu desobedecia, né? Porque eu continuei namorando com essa pessoa e ele não gostava nada disso e foi o motivo da nossa maior briga. E foi aí que eu me rebelei, né? Que eu demonstrei que não queria ser submissa ao meu pai, né? Não queria respeitar a autoridade que ele era na minha vida, porque aos meus olhos ele não tinha muita moral pra falar sobre autoridade comigo, porque ele não era um bom marido pra minha mãe, né? Porque ele não era um bom pai pra gente. E eu julguei muito, mas muito meu pai por muitos anos. Por muitos anos eu julguei, por muitos anos eu achei que eu não podia ser amiga dele, não tinha como. E minha família toda presenciou sempre isso, né? Era terrível, porque eu passava o ano inteiro sem falar com meu pai. O ano inteiro. A gente brigava o ano inteiro, igual cão e gato. Sabe, de morar na mesma casa e um não olhar na cara do outro, né? Um virar a cara pro outro. E se perguntasse qualquer coisa do meu pai, meu pai não é, ele não é meu pai, né? E meu pai falava a mesma coisa. E no Natal, Ano Novo, era sempre aquele trauminha, né? Porque vinha a família toda falar, vai falar com seu pai, vai dar Feliz Ano Novo pro seu pai. Não vou. E alguém falava pra ele, vai dar Feliz Ano Novo pra sua filha. Ela não é minha filha. Mas como ele falava que eu não era filha dele, aí eu falava, ele não é meu pai. Aí, né? E ficava aquela guerrinha tão boba. Orgulhinho besta, bobo, né, gente? E olha, Guaxindiba, amém, estarei aí muito feliz. Orem por mim, mulheres, em nome de Jesus. Que o Senhor possa me usar aí como vaso de honra. Que o Senhor possa derramar sobre mim tudo que Ele tem, para que eu possa derramar aí na vida de vocês, em nome de Jesus. Então, eu passava muito tempo dizendo que não amava meu pai, que não podia ser amiga dele, e ele dizia a mesma coisa. Mas no fundo nós nos amávamos, né? Só que o orgulho era muito grande entre a gente, não tinha perdão. Porque eu achava que coisas, desde que eu era pequena, que meu pai havia feito com a minha mãe ou comigo mesmo, e que ele não tinha direito de me cobrar nada, porque ele não era um bom pai. E assim, Andréia, um beijo, Andréia, Rosângela. Então, Ábia, outro nome diferente. Então, eu passei muitos anos assim, com essa birra do meu pai. E eu orava o Pai Nosso, eu rezava, né, o Pai Nosso, né? E achava que tava bom demais, só que eu não tinha perdão no meu coração. Eu não perdoei o meu pai, eu não tinha perdoado meu pai.
E o mais maravilhoso do Senhor Jesus na minha vida é que a primeira coisa que ele curou em mim, assim que eu conheci Jesus, a primeira coisa, porque era o que eu mais clamava ao Senhor e pedia já, porque mesmo que eu não conhecesse o Senhor, eu tinha 22 anos, eu tinha consciência de que não era boa aquela situação, né? Mesmo que eu não conhecesse o Senhor, eu sabia que era chato, né? Viver assim, era muito ruim. Eu nunca estava bem com meu pai, sabe? As pessoas tinham amizade com o pai e eu não tinha, e aquilo era muito chato, era muito ruim. Então eu tinha certa consciência de que não era bom, embora eu não conhecesse o Senhor. Mas assim que eu conheci o Senhor, assim que eu aceitei Jesus, no dia em que eu aceitei Jesus, a pastora Vanessa, linda, lá da Leão de Judá de Brasília. Foi com ela que eu aceitei Jesus, eu nunca vou esquecer. E, Fernanda, uma pausa aqui, gente. A Fernanda tá perguntando o quê? Não volta mais, Fernanda. Pergunta de novo. Mas o que eu quero dizer é que no dia que eu aceitei Jesus, a primeira coisa que o Senhor tocou no meu coração, né? O que ele mais fez... Samira, perdoe. Tenha o perdão no seu coração e tenha amor por essa pessoa. Olhe para ela, abrace e diga: eu te amo em Cristo Jesus. Amém. Quebre o mal dessa forma. A gente quebra o mal com amor mesmo. Mas então, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que, sabe, na qual ele tocou em mim, foi em relação a perdoar o meu pai. Porque eu tinha muitas mágoas dele e eu não conseguia perdoar o meu pai. Eu não conseguia. Mas naquele momento em que eu tava ali aceitando Jesus, foi quando eu perdoei meu pai. E dali em diante, muitas situações adversas eu ainda passei com meu pai. Muitas mesmo. Não pense você que assim que você perdoa, a pessoa já vai te olhar sorrindo, eu te amo. Nem sempre é assim. Tem gente que não vai te perdoar. Tem gente que você não fez nada e a pessoa tem raiva de você, né? Tem gente que não tem maturidade pra entender que às vezes a gente se desentende, mas depois volta a se falar numa boa. Nem sempre é assim fácil. Infelizmente, mas ainda assim, não deixe de dar sua cara a tapa. Não deixe, se quiserem te levar a tua roupa, não deixe de tirar a tua blusa e dar também. Não deixe de fazer o bem. É isso que o Senhor pede pra gente, amém? Então, depois daquele dia em que eu aceitei Jesus e orei ali pra perdoar o meu pai mesmo, e senti no meu coração que eu tinha perdoado o meu pai, depois eu passei por muitas situações adversas. Mas teve um dia que esse dia foi marcante na minha vida. E eu já falei isso em algumas pregações que fiz em algumas igrejas. Teve um dia em que o meu pai queria brigar de novo, né? Porque na realidade, não era o meu pai. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E aí teve um dia em que o diabo achou que ia vencer mais uma vez, né? Porque ele estava acostumado a usar meu pai dessa forma. E ele falava coisas pesadas que me magoavam muito. E a minha tendência era se levantar e falar um monte de coisa de volta pra ele, revidar, né? Pagar o mal com o mal. Mas nós sabemos que a palavra diz que a gente não paga o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem. E nesse dia, eu me tranquei no quarto e eu chorava muito enquanto ele falava algumas coisas, né? E eu tava sentada naquela cama, chorando muito, e eu lembro que eu falei bem assim, segurando assim, com as mãos segurando assim na cama: Espírito Santo, me segura aqui. Espírito Santo, não me deixa ir se for pra eu brigar com meu pai. Espírito Santo, me conduz. Espírito Santo, me guia. E eu ficava repetindo o tempo todo: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dirige. Espírito Santo, me controla. Espírito Santo, eu não quero ser quem eu era. Eu não quero fazer o que eu fazia. Eu quero ser diferente. E o Senhor, Ele é maravilhoso. Então, se você quer perdoar alguém, diga: Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu quero perdoar, me ajuda a perdoar. E às vezes você não tem vontade mesmo, e é sem vontade mesmo que a gente faz. Porque muitas das coisas que nós temos que fazer não é porque nós queremos, é porque o Senhor manda. E quem manda é Ele, nós apenas obedecemos. E no fundo, o perdão faz bem pra você, muito mais bem pra você do que pra quem recebe. Mas existem algumas pessoas que precisam do nosso amor e do nosso perdão, sabia? Inclusive aquelas pessoas que te difamam, inclusive aquelas pessoas que já te fizeram muito sofrer, viu? Então, foi o Senhor quem mandou falar sobre esse assunto. Eu sei que tá tocando nos corações aí, que continue tocando, porque é o Espírito Santo quem tá falando. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seus irmãos, perdoe esse amigo, perdoe esse ex-namorado. Isso não significa voltar para um relacionamento doentio, amém? Eu tô falando apenas em perdoar. Perdoe para que seu coração descanse, para que a sua mente descanse, amém, gente? Amém? Então...
Amém, Samira. Então hoje você vai perdoar seu pai em nome de Jesus, porque no final nós vamos fazer uma oração de perdão. Amém? Sobre perdão. E eu sei, minha gente, que naquele dia em que eu falei, Espírito Santo, me segura aqui. Espírito Santo, me segura nessa cama, me ajuda, me conduz, me guia. O Espírito Santo realmente me segurou. Ele me segurou naquela cama. Fernanda, se você pediu perdão e ele não perdoou, você não pode fazer nada em relação a isso. A sua parte você fez, você pediu perdão. Ame essa pessoa, ame, continue perdoando-a todos os dias e deixe que é o Espírito Santo quem vai tocar no coração dessa pessoa, amém? Melissa, um beijo pra você. Aline, um beijo também. Raquel, eu vou pro Rio de Janeiro, dia 20, lá em Campos dos Goitacazes. Ana Luísa, não li sua pergunta, me perdoa. Mas, gente, o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo, Viviane, se a pessoa não te perdoar, você continua perdoando ela, né? Se você continua amando essa pessoa. Oi, Valdicléia, você continua amando essa pessoa. Não importa se ela não te perdoou. Ore, o Espírito Santo é quem vai instruir, é quem vai tocar. Vai chegar um dia que essa pessoa vai te olhar e falar, nossa, como eu te amo, me perdoa. É assim que Deus faz. Amém? Então, gente, perdoar é difícil mesmo, né? Mas não é impossível quando nós estamos em Jesus. Todas as coisas são possíveis quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida. Então, naquele dia, o Espírito Santo me segurou naquela cama e eu não fui ao meu pai, que estava na cozinha. Mas depois de alguns minutos, o Espírito Santo meio que me libertou, me soltou daquela cama. E eu me levantei. E quando eu me levantei e fui ao encontro do meu pai, e naquele dia estavam também o meu avô, a minha avó, a minha mãe e a minha irmã. Os meus avós moram na Paraíba, os pais do meu pai. E eles presenciaram aquela situação. E minha avó até começou a chorar. E ela é bem difícil de chorar. E naquele dia ela chorou. E eu não me esqueci daquele dia, não me esqueço, porque foi marcante na minha vida. Eu me levantei da cama, fui ao encontro do meu pai. E quando eu abri a porta do quarto, ele parou de falar. Quando eu apareci na cozinha, ele me olhou. E ele já esperava que eu dissesse o quê? Você não é um bom pai, você não é um bom marido, você nunca foi bom pra mim, você nunca isso, você nunca aquilo. Ele esperava que eu afrontasse, como eu sempre fazia. Ele esperava que eu fizesse a mesma coisa que eu sempre fiz, porque era sempre assim que eu me defendia. Quando ele me atacava, eu atacava de volta, porque foi essa maneira que eu encontrei para me defender, não é? É essa maneira que o mundo te ensina, é essa maneira que o mundo nos ensina, não é isso? Mas tá errado, é mentira. E na hora em que eu olhei pro meu pai, chorando muito, e eu não estava chorando um pouquinho, eu estava chorando de ficar assim, ó, chorando feito louca. E naquele momento, ele e a Mari, você vai passar a ter boa relação com seu pai, com as suas tias também. Se eles te julgam e te apedrejam, ame, ore por eles. Ame e ore por eles. Desde que o Senhor vai tocar no coração deles, amém? E naquele momento em que eu cheguei na frente do meu pai, eu o abracei, morrendo de chorar. Olhei pra ele e falei, pai, eu te amo. E eu te perdoo por tudo que você tá falando. E morrendo de chorar, voltei pro quarto e continuei chorando. O que ele fez? Ele ficou com a cara de, eu não tô entendendo o que essa guria tá fazendo. O que essa garota tá falando? Eu nunca tinha falado aquilo pra ele. Todas as vezes em que ele me agredia, eu agredia de volta. Todas as vezes em que ele me falava coisas ruins, eu falava mais 300 coisas ruins pra rebater o que ele tava me falando. Todas as vezes em que ele me fazia aquilo, eu fazia muito mais. Pra não ficar por baixo, porque é isso que o mundo nos ensina. Mas no momento em que eu disse, pai, eu te amo e te perdoo por tudo que você está falando, o diabo perdeu. Ele perdeu na minha vida. Ele perdeu na minha relação, no meu relacionamento com o meu pai. E Jesus Cristo passou a ser o centro. Jesus Cristo reinou naquele momento, porque você paga o mal é com o bem. Você paga a falta de perdão é com o perdão. Você paga a maldade desse mundo é com amor. Amor, amor. E não é apenas um coraçãozinho, não é apenas de ouvir falar, é de viver. Não é apenas de pregar a palavra, é de viver, de perdoar, mesmo que você não queira perdoar. Isso é fazer o que o Senhor quer que você faça. É isso que o Senhor quer que você faça, amém? E eu vou te falar, desde aquele dia, Deus é fiel e sabe que é verdade o que eu estou falando. Deus é fiel. Você perdoou? Sérise, você perdoou o seu pai? Tem que perdoar o seu pai, se você não tiver perdoado. Amém? Ah, tá travando, gente. É horrível esse negócio começar a travar. É horrível, eu odeio isso. Me perdoa, mas infelizmente trava. Porque eu acho que quando o ao vivo é muito demorado, começa a travar. Mas o que eu quero deixar pra vocês, antes que trave definitivamente? Não se esqueça dessa palavra. Não se esqueça disso.
eu perdoei o meu pai. E a partir daquele dia, todas as outras vezes, porque ocorreram sim outras situações. Sim, o diabo é peçonhento, né? Ocorreram sim. Mas todas as outras vezes em que o meu pai falou algo que me magoava profundamente, o Espírito Santo me deu armas diferentes. A partir daquele dia, eu tive armas diferentes para lutar. Eu sabia que se eu clamasse, o Espírito Santo me ouviria. Eu já sabia que se eu pedisse, ele faria por mim. Então, minha gente, as minhas armas foram diferentes. Todas as vezes em linha com alguma palavra ruim, com alguma palavra de maldição, eu repreendi aqui dentro do meu coração. Tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus. E pedi a Deus, Senhor, eu quero perdoar mais o meu pai. Eu quero perdoar cada dia mais o meu pai. Eu quero amar mais o meu pai. Cada dia eu quero amar mais o meu pai. E todas as outras situações, até hoje, eu perdoei o meu pai. Continuo perdoando e amando o meu pai. E em todas as outras situações em que o diabo tentou nos colocar um contra o outro, o Senhor fez a diferença. Porque quando ele falou algo que me magoava, eu fui lá e falei, Senhor, eu amo meu pai, eu perdoo o meu pai e ele vai ser um servo do Senhor. Eu amo meu pai, eu perdoo o meu pai e ele vai ser um servo, um vaso nas tuas mãos. Todas as vezes em que acontece algo, que meu pai faz alguma coisa que magoa minha mãe, ou que me magoa, eu amo meu pai. E eu amo meu pai de verdade. Eu não estou falando da boca pra fora. Eu amo o meu pai. E eu oro pelo meu pai. E eu sei que ele vai ser um grande vaso nas mãos do Senhor. E eu perdoei o meu pai. E eu entendi que ele precisava e precisa e muito do meu amor. Assim como eu preciso do amor dele. Porque era necessário que houvesse essa cura na minha vida para que eu pudesse crescer no Senhor. Para que eu pudesse deslanchar no Senhor e para que eu pudesse estar aqui agora falando para você, perdoar é preciso sim. Tome essa decisão nessa noite, entregue a tua vida ao Senhor nessa noite, perdoe essa vida nessa noite, para que você possa crescer no Senhor. Você perdoou o pai, amém, amém, você perdoou o seu pai, entendi, amém. Amém, Regiane. O Senhor é contigo, amada. Amém, Giovanni, linda. O que eu quero dizer com isso, minha gente? Eu sei que já está muito demorado, mas o Senhor precisava que essa palavra fosse anunciada mais uma vez. Quero que você vá comigo lá em Mateus, só para a gente fechar. Mateus, capítulo 26, versículo 74. Amém? Amém? Aí ele começou a lançar maldições e a jurar. Não conheço esse homem. Quem foi que disse isso? Não conheço esse homem. Imediatamente, um galo cantou. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro, ele se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. O que Jesus tinha dito para Pedro? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. E eu creio que esse choro de Pedro foi de arrependimento. E eu creio que antes mesmo que Pedro o negasse, Jesus já havia o perdoado. Antes mesmo que Pedro negasse, Jesus já havia perdoado ele. É esse o amor que o Senhor tem por você. Antes mesmo que você abra a boca e peque, o Senhor já te perdoou. Mas ainda assim Ele quer que você siga firme com Ele. Ainda assim Ele quer que você diga não para o pecado, amém? Ceci, eu fui para o Paraná. Ou não? Fui com Daniel, eu acho. Desculpa, é muita coisa. Faz pouco tempo. Nós fomos para Colombo. Isso, Colombo, em Curitiba. Foi. Então, minha gente, Pedro chorou amargamente. E quando ele chorou, ele se arrependeu. Ele se arrependeu do que ele tinha feito e também de quem ele era. Ele se arrependeu mesmo, sabe? Eu creio. Sabe por quê? Eu acredito que Pedro só se converteu depois disso. Pedro caminhava com Jesus, mas ele não era convertido. Pedro estava ao lado de Jesus, mas ele não era convertido. Mas a partir do momento em que Pedro negou Jesus aqui, ele chorou amargamente. Ele se arrependeu, não apenas do que ele havia feito, mas de quem ele era. Ele foi um novo homem. E nós vemos lá no livro de Atos o quanto Pedro foi usado, o quanto ele foi usado pelo Senhor. Ele se converteu, ele caminhou tanto com o Senhor, mas ele só se converteu depois que negou Jesus. Olha que loucura. Só aí que ele conheceu Jesus. Como pode? Como pode? Valesca, ore por ela. Ore por ela. Ela vai te perdoar. O Senhor é fiel. Quem convence é o Espírito Santo. Amém? Então, minha gente, Pedro, discípulo de Jesus, caminhava com Jesus e ele o negou.
E antes mesmo que ele o negasse, o Senhor já havia perdoado, amém? O que eu quero dizer para você? O Senhor te perdoa todos os dias. Ele diz que apaga o teu passado, que dos seus pecados e transgressões ele nem se lembra mais. Ele já apagou o teu pecado. Aquilo que você fez no passado, pare de se culpar, né? Quem devia te perdoar já te perdoou e você não se perdoou ainda por quê, né? Quem é você para não se perdoar se quem pode apenas nos julgar é o Senhor e não nós, não é? Então, se você não consegue perdoar alguém nessa noite, em nome de Jesus, tanto o coração e você vai conseguir perdoar. E eu quero orar com você agora sobre esse assunto, sobre esse ponto. Eu não perdoo meu irmão, eu não perdoo minha mãe, minha filha não me perdoa, meu amigo não me perdoa, meu ex-marido não me perdoa, minha sogra não me perdoa, eu não perdoo minha sogra, eu odeio meu irmão, eu odeio meu tio, não importa, eu não quero saber. Eu só quero saber de uma coisa. Depois você vai me mandar mensagem dizendo, eu consegui perdoar, porque o nosso Deus, ele é fiel, amém? Feche os teus olhos nesse momento. Eu posso não saber o nome de todos que vocês clamaram e que vocês pediram oração, mas eu sei que o Senhor recebeu, ele tá recebendo o pedido de vocês, e eu peço que agora, junto comigo, vocês orem assim. Vocês todos que estão aí assistindo agora, feche os teus olhos e só apenas escute e repita comigo essas palavras, amém? Senhor Jesus, e eu quero que você diga aí, Senhor Jesus, amém? Você vai repetir. Senhor Jesus, e você fala o teu nome aí, Elinéia Suassuna Osório, peço perdão por todos os meus pecados, por tudo aquilo que faço sem perceber e por tudo aquilo que faço sabendo que está errado. Peço que o Senhor possa me corrigir todos os dias, que o Senhor possa me curar todos os dias, que o Senhor possa tocar no meu coração e que eu possa também perdoar todos aqueles que eu ainda não consegui perdoar. Pai, se existe alguém no meu coração e o Espírito Santo vai te fazer lembrar agora, caso exista alguém, eu não sei. Amém, Nailana, minha prima linda, eu te amo muito, minha linda, que o Senhor toque mais ainda no teu coração, que Ele fale muito mais contigo ainda, amém? Então vamos continuar na oração. Senhor, todas aquelas pessoas que eu ainda não consegui perdoar, todas aquelas pessoas que estão aqui, o Espírito Santo está te fazendo lembrar agora, eu sei. O Espírito Santo está te fazendo se lembrar daquela pessoa que você não perdoou, ou daquela pessoa que não te perdoa, não importa. Se você não perdoou, se ela não te perdoa, lembre dessa pessoa agora. O Espírito Santo está te fazendo se lembrar. E ore assim, Senhor, eu perdoo esta pessoa, e fale o nome dessa pessoa. Fale o nome dessa pessoa. Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa por tudo de ruim que ela me fez. Eu perdoo essa pessoa por toda a maldade que ela fez comigo. Eu perdoo essa pessoa por todas as vezes em que ela me magoou. Eu perdoo essa pessoa, Pai, ainda que o meu coração não esteja preparado para isso. Eu te peço, me ajuda a perdoar agora. Me ajuda a limpar o meu coração agora dessa mágoa. Eu quero ser liberto em nome de Jesus. Eu quero ser liberto dessa ferida no meu coração. Eu quero ser liberto da ferida na minha alma. Eu quero ser livre para te adorar. Eu perdoo esta pessoa. E seja quantas pessoas forem. Não sei se é só uma pessoa. Não sei se são 2 pessoas. Eu não sei se são 10 pessoas. Mas diga agora o nome dessas pessoas. E se você não lembrar, o Espírito Santo está aí te fazendo lembrar. Fale o nome dessas pessoas e diga, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. E diga ao Senhor, Senhor, aquela pessoa que não me perdoou, eu peço que o Senhor toque no coração dela. Eu peço que o Senhor venha falar com ela. Espírito Santo, toca no coração dessa pessoa e que ela consiga me perdoar por algo de ruim que eu fiz. Ore assim ao Senhor agora. Peça ao Senhor, Senhor, aquela pessoa não me perdoa, mas o Espírito Santo é quem convence. Convença aquela pessoa para que ela consiga me perdoar, em nome de Jesus. E diga agora, Senhor, eu sou livre para adorá-lo, eu sou livre para te amar. Eu perdoo todas as pessoas que já me perseguiram ou que me perseguem lá no seu trabalho. Quem te persegue, quem te maltrata, quem fala mal de você, quem tenta puxar o teu tapete, diga ao Senhor, Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo e peço que essa pessoa venha te conhecer e peço que essa pessoa venha saber quem o Senhor é, para que ela não faça isso novamente. Senhor, eu perdoo essa vida, eu tiro de mim essa marra, eu tiro de mim essa frustração, eu tiro do meu coração essa mágoa, eu tiro do meu coração essa raiva, agora, em nome de Jesus, e em nome de Jesus, você vai conseguir perdoar essa pessoa, você já está conseguindo perdoar essa pessoa, porque o Senhor é quem está soprando ao teu coração. Não importa o que essa pessoa fez. Não importa. Importante é que você perdoe agora. Importante é que você diga, Senhor, eu perdoo essa pessoa. E eu não sei, aí também tem gente que não se perdoa, né?
Também tem gente que diz que não merece o perdão do Senhor pelo que fez. Você não sabe nada do que eu já fiz na minha vida. E eu sei o quanto o Senhor me perdoou. E quanto mais nós recebemos o perdão do Senhor, mais gratos nós somos. Porque eu sei tudo que eu vivi, tudo que eu fiz e o quanto o Senhor me perdoou. Então, em nome de Jesus, se perdoe agora. Porque o Senhor já te perdoou. Por que você ainda se acusa? Por quê? Amém? Eu sei que tá muito longo. Eu preciso terminar. Amém, é Cérise, não sei se estou falando certo o seu nome, mas glória a Deus que você perdoou. Amém, um dia irei para Ribeirão Preto. Não, claro que não, Letícia, lógico que não. Eu perdoo as pessoas independentemente delas me pedirem perdão. Inclusive, esse é um outro ponto. Tem muitas pessoas que nunca vão te pedir perdão e você tem que perdoar ainda assim. Né? Ainda assim você tem que perdoar. Tem muitas pessoas que nunca vão assumir que erraram com você. E ainda você tem que perdoar essas pessoas. Porque é isso o que o Senhor te pede. Quando a pessoa, Cleiton, não te perdoa, ore por ela. Que é o Espírito Santo quem vai conduzir e convencer. Gente, tá falhando. A minha internet tá fraca. Eu espero que essa palavra fique no teu coração. Viviane linda, um beijo pra você. Valesca, Luzia, Laís. Que o Senhor encha o teu coração de paz agora. Que o Senhor encha o teu coração de alegria e de perdão. Que o amor do Senhor seja o teu combustível todos os dias. E que você seja um jovem, idoso, velho, criança, não sei a tua idade não, mas que você seja um jovem, cheio do Espírito Santo, cheio do perdão, do amor, cheio do perdão do Senhor e daquele amor que enche o nosso coração, amém? Que o Senhor esteja contigo agora e que você seja um vaso novo na presença dele. Já perdoou? Não perdoou ainda não? Começa a orar agora. Começa a orar agora e fala, Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo essa pessoa, ainda que ela não tenha nunca te pedido perdão, amém? Que o Senhor guarde a tua vida de todo mal, que a graça do Senhor esteja contigo todos os dias e saiba, não importa o que as pessoas fazem contra você ou por você, não importa, Jesus venceu, né? Tramaram a morte dele, fizeram tudo aquilo que fizeram com ele. Ele disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. E o nosso Jesus diz que vai voltar. Ele voltará e não vai demorar. Não vai demorar. Ele vem buscar a igreja dele, pessoas que estejam firmes na presença dele. Você vai deixar de ir porque não perdoou o teu irmão? Eu espero que não. Que o teu coração esteja liberto agora de toda falta de perdão. E que em nome de Jesus você seja firme e forte na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra linda fique no teu coração. Não se esqueça. 1 Coríntios capítulo 13, né? Que fala sobre o amor. Aí eu li também aqui em Mateus capítulo 26, versículo 74. E acho que li também no livro de Lucas. Foi o livro de Lucas ou... Não, Mateus 5. Mateus capítulo 5, tenho quase certeza. 5, gente, agora deu tilt aqui. Agora não sei. Mateus capítulo... Gente, esqueci. Esqueci qual foi o primeiro. Esqueci. Mas foi sobre o amor e o perdão aos nossos inimigos. Amém? Depois nos comentários aqui, eu coloco todos os versículos que eu li. Amém? Que o Senhor abençoe tua vida e que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e que te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Amém? Aline, eu tenho que terminar porque já faz muito tempo e eu preciso muito ler a palavra agora. Mas que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Amém? E eu preciso ir, desculpa aí, gente, pelas carinhas ruins, mas é que eu preciso mesmo ir. Que Deus abençoe vocês. Estados Unidos, um dia eu irei. Amém, amém, amém. Tô profetizando aqui, hein? Mas não se esqueça, ainda que você tenha o dom de profetizar, se você não tiver amor, você não tem nada, hein? Você vai ser como um sino que fica assim, ó. Tem. Sabe aquele sino que fica chato no seu ouvido? Tem. Repetitivo e chato. Se você não tiver amor, você vai ser chato. Tem amor no teu coração, amém? Beijo enorme, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor os guarde hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu preciso ir, desculpa, mas eu sei que o Senhor já falou com vocês, amém? Um beijo enorme, beijo grande no coração de vocês, que o Senhor abençoe.